turma, então vamos começar aqui o próximo capítulo. Então agora na semana passada a gente falou sobre velocidade média, né? Deu uma definição geral sobre o que é velocidade média e resolveu alguns problemas aplicando esse conceito. O que a gente vai fazer agora é introduzir o primeiro tipo e o mais simples tipo de movimento, né? Lembrando que a cinemática ela é o campo que está preocupado com a descrição dos diferentes tipos de movimento. Então agora a gente vai começar fazendo a apresentação do primeiro tipo de movimento e, consequentemente, a maneira que a gente. O método que é usado para poder fazer essa descrição, certo? Então, o primeiro tópico, né, que a gente coloca aqui, o primeiro movimento que a gente vai apresentar, se chama o seguinte: ele chama movimento retilíneo uniforme, né? Deixa eu escrever aqui. Então aí, o movimento retilíneo uniforme, abreviadamente nos referimos a ele como MRU, tá? Retilíneo vem de movimento em linha reta, né? E uniforme passa daí o quê? Daquilo que é padronizado, daquilo que é constante. Então, o que é constante aqui? Né? Nesse contexto, o que é constante é a velocidade. Então, imagine você que a gente tem aqui uma rodovia, tá? Esse é o marco zero, e o nosso objeto ele se move ao longo dessa rodovia. Né? Passa aqui pelo ponto A, passa pelo ponto B, passa pelo ponto C, D e por aí vai. Então, se o movimento dele é do tipo MRU, isso significa então que a velocidade dele não muda. A velocidade dele é constante, certo? Então, para cada uma das medidas, né, de velocidade, se você estivesse acompanhando o movimento dele e olhasse para o indicador de velocidade, você veria o ponteiro sempre fixo numa mesma posição, certo? Então, as velocidades aqui de VA, né, onde A, B, C e D são pontos diferentes ao longo da rodovia. Né? Então, VA, VB, VC, VD, todas essas velocidades elas seriam iguais. Então, todas as velocidades elas serão iguais. Né? VA será igual a VB, que vai ser igual a VC, que vai ser igual a VD, que eu vou chamar todas de uma letra única aqui, ó, V, certo? E aí, qual que é a importância disso? A importância disso é a seguinte: lembra que a gente, no vídeo introdutório, eu acho que eu cheguei a diferenciar com vocês o conceito de velocidade instantânea e velocidade média, né? Enquanto velocidade instantânea se refere à velocidade em um dado ponto, né, num dado instante de tempo, velocidade média se refere a um intervalo, certo? VA é a velocidade no instante de tempo do ponto A. VB, consequentemente, velocidade instantânea no ponto B, e, consequentemente, né, C, D, idem, correto? Nesse sentido, se todos têm o mesmo valor, isso significa então que minha velocidade média é igual à velocidade em cada um desses trechos. Né? Então, quando eu faço a média de algo que é constante, o resultado dessa média é a própria constante. Tá? Então, deixa eu colocar isso numa expressão matemática. Né? Se eu tenho aqui, quero fazer aqui o cálculo da velocidade média, então seria o que? A soma de VA mais a soma da velocidade em B, mais a soma da velocidade em C, mais a soma da velocidade em D, dividido por 4. Lembrando que isso aqui só é possível considerando que os trechos são iguais, né? São equivalentes. Então, todos aí andaram a mesma distância, né? Vamos supor um D minúsculo aí, tá? Então, se todos aqui valem D, o resultado seria então V mais V mais V mais V, daria uma velocidade média, então, 4V que divide 4V, né? Então, a minha velocidade média, ela é a própria constante, certo? E aí, qual que é a relevância disso? Né? Então, eu estou dizendo para você aqui que nesse contexto de MRU, a minha velocidade média é a velocidade instantânea. Então, coloquei velocidade média igual a velocidade instantânea. Né? Qual que é a relevância disso? O ponto é, se eu parto da definição de velocidade média, né, vamos lembrar qual que é, a definição de velocidade média diz o seguinte: velocidade média é a variação da posição, que esse ΔS me dá o deslocamento, pela variação do tempo. Como velocidade média é constante, eu vou trocar esse Vm pelo V, que denota a velocidade ao longo de todo aquele percurso, que não muda, mais uma vez ela é constante. ΔS é posição final menos posição inicial, ΔT é instante de tempo final menos instante de tempo inicial. Manipulando algebricamente aqui, eu vou ter então um V que multiplica um T menos um T0, um S que é igual a um S0, ou melhor, igual a um S menos um S0. E aqui eu vou fazer a seguinte consideração: toda vez que a gente iniciar o estudo do movimento,
ele vai começar sempre do tempo zero. O tempo que o movimento se inicia é o tempo zero. Tudo bem? Então, nesse sentido, eu posso considerar que esse instante t0 aqui, ó, ele vai valer zero. Né? Então, o que quer dizer? Toda vez que a gente começar o estudo do movimento, o objeto no processo de movimentação, ele vai ter um início e um fim. Então, esse início sempre vai começar num instante t igual a zero. Poderia começar num instante diferente? Sei lá, você ligou o cronômetro, ele demora um tempo, demora 2 minutos para começar a iniciar. Então T0 seria de 2 minutos. Pode ser. Mas aqui, para poder simplificar o problema, a gente vai fazer essa consideração. Posteriormente, se ocorrer esse tipo de situação, a gente consegue ainda trabalhar, mesmo assim, a gente ainda consegue tratar o problema, mesmo considerando esse T0 como zero, ok? Mas aqui, só para simplificar a expressão, eu vou fazer essa consideração. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar aqui V que multiplica T igual a S menos S0. Então, eu vou isolar aqui, ó, eu vou ter, então, um V que multiplica T mais um S0 igual a S. Essa expressão, que eu vou escrever aqui, ó, S igual a um S0 mais V vezes T, é o que eu chamei aqui no início, ó, de função horária da posição, tá? Qual que é a importância dela? Ela basicamente vai te dar a descrição para qualquer tipo de movimento MRU, qualquer tipo de movimento retilíneo uniforme, tá? Como assim? Como assim, né? Vamos pegar aqui primeiro, destrinchar aqui o que significa cada termo aqui, tá? Então, primeiro, S0 denota a posição inicial. S denota a, que eu vou chamar de posição atual. Atual aqui fazendo alusão ao seguinte. S ela é uma variável que vai depender deste termo aqui, ó, t. Então, para um dado t, você vai ter um s. E para o dado s, você vai ter um t. Então, o atual é em relação ao tempo que for dado, tá? Eu poderia ter colocado final, mas eu prefiro deixar com essa nomenclatura, tá? Seguindo aqui, a gente vai ter o v, que denota a velocidade. E o t, que denota o instante de tempo. Então, uma vez identificado, né, o significado de cada termo na função horária da posição, vamos aqui para uma situação, né? Vamos supor, de novo, eu estou ao longo de uma rodovia. Este aqui é o marco zero da rodovia. E aí, porventura, tem um carro que está posicionado à esquerda desse marco zero. Essa posição corresponde a menos 20, tá? Essa rodovia aqui ela é dada em quilômetros, então é menos 20 quilômetros. E ele se movimente aqui para a direita com uma velocidade v, né? De, por exemplo, vou colocar aqui, de 40 km por hora, tá? Então, vou resumir as informações aqui, ó. Dados. Dados. Então, S0, que é a posição inicial, é menos 20 km, certo? V, que é a velocidade, é de 40 km por hora. Essas duas informações aqui, S0 e T, eles são o que nós chamamos aqui de parâmetros. São os parâmetros da função, tá? Então, aonde ele começa e com que velocidade ele se desloca são os parâmetros desse movimento, ok? O S e o T, como eu disse, eles são as variáveis, né? Então, tem esse termo porque um tem uma conexão com o outro, certo? Então, vou voltar aqui. Qual que vai ser a função horária desse objeto? Se eu for escrever a função horária, basicamente eu vou ter que escrever essa expressão que a gente acabou de achar, né, com os seus respectivos parâmetros. Então, eu já falei, quem são os parâmetros? S0 e V. Então, a escrita dela ficaria a seguinte, a função que descreve esse movimento é S igual a menos 20 mais 40 vezes T. O que significa essa expressão?
essa expressão, ela é uma função, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, ela é uma função do primeiro grau, tá? Isso basicamente significa o seguinte: para um dado t, isso vai me dar um dado s, certo? Né? Em que sentido? Vamos supor, vamos fazer o seguinte: eu quero saber a posição desse objeto quando o tempo for zero, tá? Então eu vou colocar o seguinte: quero saber aqui a posição desse objeto quando o tempo for zero, ou seja, eu quero saber o s para quando o tempo for zero. Então eu vou botar assim: s é igual a menos 20 mais 40 vezes o tempo. Se eu quero saber o s para quando o t for zero, é só trocar aqui, ó, o t por zero. Essa conta vai dar quem? Vai dar quanto? Menos 20. Que faz todo sentido, né? No tempo t igual a zero, ele está na posição menos 20. Então já é o próprio S0, certo? Quero saber a posição dele no tempo de 1 hora, ou seja, 1 hora depois que ele saiu da posição menos 20, aonde que ele vai estar posicionado? O que eu faço? S é igual a menos 20 mais 40t. No lugar do t, eu troco ele por 1 hora. Se eu faço essa conta, né, eu vou encontrar o quê? 20 quilômetros, certo? Então, depois de 1 hora, ele estará posicionado na posição 20, ou seja, vai ter deslocado 40, certo? Ele vai sair daqui e vai vir, por exemplo, para cá, né? Positivo aqui, 40, certo? Aí, vamos lá, quero saber o tempo dele depois de 5 horas, né, de viagem, né? Então, só resumir aqui, ó. Esse é o tempo para t igual a 0. Este é o tempo para t igual a 1. Quero saber agora o tempo para t igual a 5 horas. Qual o raciocínio? S é igual a menos 20 mais 40 vezes 5. 40 vezes 5, 200. 200 menos 20, 180. Então, ele vai estar posicionado no ponto que é 180 quilômetros distante do marco zero, certo? Então, você percebe aqui qual que é o papel dessa função horária? Você está dando aqui a descrição do movimento dele. Uma vez que você fornece a informação do tempo, você automaticamente, né, identificados os parâmetros, né, que é a posição inicial e sua velocidade, você consegue prever aonde ele estará para esse tempo. Então aqui eu calculei, né, qual vai ser a posição dele no início do movimento, que é o próprio S0, né? Qual vai ser a posição dele passados 1 hora da sua partida e passadas 5 horas da sua partida. E isso vale para qualquer outro tempo. Você pode ir substituindo aqui, você tem com exatidão aonde esse objeto vai estar, entendeu? Então você está cumprindo o papel da cinemática, que é descrever o movimento. Essa equação está te dando a descrição desse movimento, tá? Nessa sequência, eu estou te dando o tempo e perguntando aonde que ele vai estar localizado, né? Então eu estou te perguntando quando, ou melhor, eu estou te dando quando e estou te perguntando onde, né? Estou te dando o t para obter o s, certo? Estou dando a informação do tempo para obter a posição da posição. O inverso também é verdade, né? Vamos supor aqui, ó, já que ele começa na posição aqui menos 20, em algum momento ele vai passar pelo marco zero. Eu quero descobrir isso, né? Quero saber quanto tempo ele demora para passar pelo marco zero, né? Então, eu vou fazer uso da função que está descrita aqui, ó. Então, eu vou escrever ela aqui. Então, S é igual a menos 20 mais 40t. Se eu quero descobrir o tempo para quando ele passa no marco zero, passar no marco zero significa passar pela posição S igual a zero. Então eu tenho que fazer o quê? Este S aqui, eu tenho que fazer ele igual a zero. Então aqui vai ficar 0 menos 20 mais 40t. Tem uma equação do primeiro grau simples para a gente resolver, né? Inverte a ordem aqui, ó. Menos 40t menos 20. T divide menos 20 por menos 40. Isso aqui, né? Menos com menos vai ficar mais. 2 que divide 4 é 1 que divide 2, que é 0,5 horas ou 30 minutos. Então, este é o tempo que ele demora saindo da posição menos 20, demora para poder chegar no marco zero. Tá? E se eu quiser saber quanto tempo ele demora para chegar na posição 100 quilômetros à direita do marco zero, né? Como é que eu posso fazer essa conta? Mesmo raciocínio, olha só. S, vou repetir a função horária da posição, é menos 20 mais 40t.
Se eu quero descobrir o tempo, para quanto tempo ele demora para chegar na posição 100 km, eu tenho que fazer esse S aqui, ó, igual a 100. Então, S é igual a 100. Isso vai ter que ser igual a menos 20 mais 40t. Então, né, manipulando algebricamente, a gente vai ter o seguinte. Menos 40t, menos 20, menos 100. Menos 40t é igual a menos 120. T é menos 120, que divide menos 40. 0 corta com 0, menos com menos vai dar mais. Imagino que alguns estejam acostumados, é só multiplicar aqui por menos 1. Você pode fazer isso, mas eu prefiro deixar assim, e aí na hora da divisão eu faço a análise do sinal. Né? Se eu tenho um número negativo dividido por um número negativo, isso vai me dar um número positivo, beleza? Aí, né, complementando, 12 que divide 4, 3 horas. Então ele demora 3 horas, saindo da posição menos 20, chegar na posição mais 100. Ok? Então, todas essas situações que eu discuti com vocês é só para te dar a importância do papel da função horária do movimento. Né? Então, dentro do MRU, lembrando, o que é o MRU? Movimento de velocidade constante. Tá? Então, dentro desse tipo de movimento, a velocidade não muda e a sua descrição é dada pela função horária da posição. Ó, de novo, S é igual a um S0 mais V vezes T. Certo? Então, esta função tem o papel de descrever esse tipo de movimento. Tudo bem? Então, este é o ponto aqui que eu quero que você fixe. Primeiro, o que é o MRU, velocidade constante, e qual é a equação que é usada para poder descrever. Certo? Essa equação vai ser composta por parâmetros, S e V, e variáveis. Certo? E a partir das informações dos parâmetros, eu consigo prever aonde que o objeto vai estar, ou quanto tempo ele demora para chegar em algum lugar, certo?